Bora falar de Brasília. Por causa da agenda intensa dentro da Câmara dos Deputados, as sessões da CPMI no dia 8 de janeiro foram adiadas, foram passadas para a semana que vem. Com isso, o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, que estava marcado para amanhã, vai ser então no dia 11 de julho. Cid, que já foi ouvido 6 vezes pela Polícia Federal, mas este deve ser o primeiro depoimento público. Ele está preso por suspeita de participar de um suposto esquema de fraude em certificados de vacinação durante a pandemia, mas também é alvo de outros 2 inquéritos, o que envolve as joias sauditas recebidas pelo governo Bolsonaro e também o inquérito dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, depois que foram interceptadas mensagens com teor golpista no telefone dele. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele poderá ficar em silêncio na comissão. Pois é, poderá ficar em silêncio? Deixa eu ver a Basília Rodrigues sobre isso, sobre qual possibilidade disso acontecer ou não. Vai ter esse direito, né, Basília, de silenciar-se. Vai chegar ali na frente e dizer bom dia, obrigada a todos, mas vou exercer meu direito de permanecer em silêncio. Mas não é isso que os senadores querem. Pois é, a CPMI do 8 de janeiro agora só semana que vem, né? Uma decisão de Arthur Maia e Arthur Lira, que conversaram hoje de manhã. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que já havia anunciado o cancelamento da sessão das CPIs, né, das comissões parlamentares de inquérito somente da Câmara dos Deputados, hoje de manhã conversou com o presidente da CPMI, portanto a comissão mista, Arthur Maia, e os dois entraram ali num consenso. Maia foi convencido por Lira a adiar as sessões da CPMI do 8 de janeiro. Inicialmente ele estava reticente, não queria tomar essa decisão, até para não esvaziar o potencial do depoimento de Mauro Cid, marcado para amanhã. Cid tentou tanto na justiça esse adiamento e não conseguiu, né? Acabou sendo marcado mesmo para amanhã, só que em virtude da intensa agenda, como você bem colocou, da Câmara dos Deputados, acabou sendo então adiada a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Nesta semana, na avaliação do presidente da Câmara, o Congresso vai tocar uma nota só, que são as propostas que dizem respeito à economia, né, ajuste fiscal, agenda fiscal. Então, não é dia de CPMI. Isso acaba jogando um balde de água fria em quem esperava novas declarações de Mauro Cid. Ele é considerado o HD do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois da inelegibilidade de Bolsonaro, naquela decisão, né, tão histórica que a gente viu do Tribunal Superior Eleitoral na semana passada, esta semana, com o depoimento de Mauro Cid, ele que não conseguiu desmarcar a sessão via judicial, isso poderia dar elementos a mais para um desdobramento de processos que tramitam contra Bolsonaro na justiça criminal. Então, muita gente pode se perguntar, poxa, se agora ele está inelegível, o que mais querem com o Bolsonaro? Existem muitos processos de ordem penal, criminal, tramitando, né? Crimes como uso indevido da máquina pública, organização criminosa, fraude, tudo isso tem também Mauro Cid como um personagem central das investigações. É como se todos os caminhos chegassem até ele e, consequentemente, ao seu ex-chefe, Bolsonaro. Então, a gente está falando do 8 de janeiro, mas também tem a questão das joias da Arábia Saudita, tem a fraude nos cartões de vacina, tanto de Bolsonaro quanto de aliados do ex-presidente. Então, é tido como um depoimento chave desta comissão, né? Uma das prioridades, mas que acabou perdendo espaço para a vontade da Câmara ou do presidente da Câmara, Arthur Lira, de entregar uma reforma tributária ainda nesta semana, aprovada pela Câmara. O Uribe conversou mais cedo com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e ele disse que não participou desta decisão de adiamento da CPMI. Então, foi mesmo uma escolha de Arthur Maia, o presidente da CPMI, e Arthur Lira, o presidente da Câmara. Depoimento adiado, portanto, para a próxima semana, e essa semana em Brasília, né, Basília Rodrigues, dentro da Câmara, deve ter foco, então, na agenda econômica. O presidente da Casa, como a gente está comentando agora, Arthur Lira, antecipou a reunião com lideranças partidárias e marcou sessão plenária para hoje, para começar a discutir a reforma tributária. Veja só, hein, Pedro Nogueira, aquele assunto que já tem ali muitos anos, algumas décadas, pelo jeito, vem para debate em plenário. E aí, como deve ser a agenda, então, nos próximos dias?
Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Elisa, essa é uma semana de prioridade máxima para a pauta econômica. Arthur Lira mandou suspender todas as reuniões de comissões, de CPIs, como a gente ouviu agora há pouco com Brasília, e também as sessões solenes. Então, o foco é total, o objetivo é contemplar esses 3 assuntos: reforma tributária, CARF e novo marco fiscal. É bom destacar essa reunião que aconteceu ontem, viu, Elisa? Porque veja só o tom de prioridade. Arthur Lira convocou para domingo à noite uma reunião que normalmente acontece entre segunda e terça-feira. Então já há uma sessão marcada para a tarde de hoje. O foco dessa sessão deve ser a reforma tributária e a CNN teve acesso um pouco às conversas, à repercussão das conversas na reunião de ontem. Qual é o esquema discutido entre Arthur Lira e os líderes? Os líderes vão consultar suas bancadas sobre a disposição em votar o novo texto da reforma, enquanto o próprio Lira vai reforçar o contato com os governadores para poder trazer então o apoio dos estados, reforçar o apoio dos estados a esse novo texto. O objetivo aqui é tirar a temperatura e avaliar se há condições de prosseguir com essa votação ou não. Lembrando que aqui a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, é uma PEC, precisa de no mínimo 308 votos. Esse é o número que os deputados, tanto Arthur Lira quanto o próprio governo federal, vão observar e vão tentar alcançar para essa aprovação. Um outro assunto que vai estar em tela também é a discussão sobre o texto do CARF. O relator deve apresentar o seu parecer ainda hoje a algumas bancadas em reunião no fim da tarde, e a sessão de amanhã deve ver então a votação desse novo assunto, desse assunto também, Elisa.